Nós agora já estamos na quarta mensagem dessa série, em que temos meditado sobre o livro de Jonas. Nós vamos ao capítulo 3 hoje. Nós vamos ler Jonas 3, do 1 ao 10. Jonas, capítulo 3, verso de 1 ao 10. Conforme meu irmão foi encontrando, sei que você acabou de se assentar, mas se puder se colocar em pé novamente, para lermos a palavra do Senhor. Jonas, capítulo 3. Jonas 3, vamos ler do 1 ao 10. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga eu preciso da escola bíblica dominical. Todo domingo, às 9 horas, nesse mesmo endereço, você é o nosso convidado. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra nesta manhã. Pedimos, ó Deus, que no nome santo de Jesus, nosso coração possa ser preparado pelo Teu Espírito nessa manhã a receber a Tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco de maneira santa e poderosa através da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa tocar nos nossos corações, na nossa mente, a compreendermos e aceitar a Sua palavra. E que no nome de Jesus, cada um de nós nessa manhã possa responder de maneira positiva à palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Essa é a minha oração, Senhor. Oro pelos meus irmãos e por mim aqui, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O capítulo 3 do livro de Jonas poderia ser chamado de 2 formas. Primeira, de segunda chance. Porque fica claro para nós, depois dessa experiência no ventre do peixe de Jonas, depois dessa experiência de rebeldia, o quanto o Senhor o chama novamente e agora prontamente Jonas obedece. Prontamente Jonas obedece. Jonas havia pago um preço alto por sua rebeldia. Nós vimos isso no capítulo 1, vimos isso ao ser lançado no mar como uma carga que precisava ser posta para fora do navio, porque essa carga estava sendo um impedimento, estava atrapalhando o bom andamento do navio. Depois, no capítulo 2, nós vemos Jonas sendo vomitado da barriga do peixe, como um corpo estranho que estava fazendo mal ao grande peixe. Nós vimos o profeta devidamente humilhado, vimos o quanto o profeta pagou um preço caro por sua rebeldia, mas note, meu irmão, que em momento nenhum Deus desistiu de Jonas. Em momento nenhum nós lemos e vimos Deus abandonando o profeta. Mesmo na sua rebeldia, mesmo
na rebelião do seu coração, Deus continua insistindo em tratar do coração do profeta. Que Deus é esse, o nosso Deus? Um Deus de segundas chances, um Deus de terceiras chances, de quartas chances. Eu não sei em qual delas você se encontra nessa manhã, mas eu sei que o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. Foi Deus que enviou a tempestade, foi Deus que lançou Jonas no mar, mas também foi Deus que preparou o peixe para resgatar Jonas das profundezas e dar a ele uma nova oportunidade, como nós começamos a ver aqui no capítulo 3. E isso porque, eu repito novamente, o nosso Deus é um Deus de segundas chances. Guarde isso no seu coração nessa manhã. Essa é a grande ideia do capítulo que nós acabamos de ler. O nosso Deus é um Deus de segundas chances. É um Deus de novas oportunidades. Ele dá uma nova oportunidade para Jonas e também dá uma oportunidade aos ninivitas. Dá uma oportunidade aos ninivitas de se arrependerem do seu pecado. Veja que o texto começa no versículo 1 dizendo: a palavra do Senhor veio pela segunda vez. A palavra do Senhor veio. E agora, tudo mais, a partir do versículo 2 em diante, tudo mais que nós vamos ver são respostas. A palavra do Senhor vem e é necessário que os homens respondam a essa palavra. Então, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, mantenha ela aberta, porque o que nós vamos ler nos versos 3 e 4, primeiro 1 e 2, a palavra do Senhor e a comissão de Jonas. Depois do verso 3 e 4, vem a resposta de Jonas. Na segunda parte do texto, versículo 5, nós vemos a resposta dos ninivitas, a palavra do Senhor. E depois do verso 6 ao verso 9, nós vemos a resposta do rei de Nínive, a palavra do Senhor. E no verso 10, nós vamos ver a resposta de Deus ao arrependimento dos ninivitas e à obediência de Jonas. Então veja, a partir do verso 3 em diante, até o verso 10, tudo que nós estamos vendo é respostas. Respostas a quê? A essa segunda chance que o nosso Deus nos dá. Então, primeiro, antes da gente entrar nessas respostas, vamos analisar um pouco o versículo 2, essa comissão de Jonas. Quando o Senhor diz: vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Agora é o momento da gente, então, falar dessa grande cidade e explicar esse comissionamento de Jonas, a dificuldade dessa missão. Bom, a palavra de Deus nos diz, lá em Gênesis, capítulo 10, versos 8 e 9, que Nínive foi fundada por Nimrod. Nínive tinha cerca de 95 quilômetros de perímetro, uma cidade muito grande. O capítulo 4, versículo 11 do livro de Jonas, diz para nós que Nínive tinha cerca de 120 mil habitantes. Uma cidade super povoada para a época, né? Hoje não seria uma cidade tão grande para os nossos dias, mas para aquele período histórico, isso era uma cidade muito grande. Nínive tinha um muro, que era uma espécie de uma circunferência, esse muro, que só esse muro possuía 10 quilômetros. 10 quilômetros de muralha, com 1.500 torres ao longo desses 10 quilômetros. Nínive era grande em esplendor e influência, uma das principais cidades do poderoso Império Assírio, o império que dominava o mundo naquele período. Nínive era grande em poder, mas também era grande em pecado. Nínive era conhecido pela sua violência com os inimigos à sua volta, a crueldade com os inimigos. Para os irmãos terem uma ideia, em Nínive se empalavam as vítimas ainda vivas e penduradas no deserto para que elas ficassem lá assando até morrer. Em Nínive também decapitavam milhares de pessoas. E depois de decapitadas essas pessoas, pegavam os crânios dessas pessoas e colocavam nos portões da cidade, para que isso fosse uma mensagem de terror para os seus inimigos. Então, nos portões de Nínive, haviam milhares e milhares de crânios empilhados por toda a cidade. Em Nínive também se esfolavam pessoas vivas, como forma de exemplo.
Nínive era uma cidade cruel. Nínive era uma cidade de pecado. É por isso que no capítulo 1, nós vimos que quando a palavra do Senhor veio a Jonas, no versículo 2 ele diz, vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Prega contra essas coisas. Porque a sua maldade subiu até mim, diz capítulo 1, versículo 2. Em Nínive não se respeitava o sexo nem a idade das pessoas. Crianças pequenas e bebês eram mortos, para que eles não tivessem que cuidar dessas crianças. Isso aparece lá em Naum, capítulo 3, versículo 10. Então, olha a maldade desse povo, de assassinar bebês e crianças pequenas só para não ter o trabalho de cuidar dessas crianças. E foi para esse povo perverso que Deus mandou o seu servo levar a sua mensagem. Imagina agora você, que até então estava pensando em como Jonas podia ser tão desobediente assim, como Jonas poderia ter um coração tão rebelde. Agora imagina você sendo enviado para essa cidade. Imagina você sendo chamado por Deus para ir pregar no meio de um povo que é extremamente violento, que esfola seus inimigos vivos, que coleciona crânios nas suas portas, que empala pessoas vivas para serem assadas no deserto, no sol escaldante, que assassina bebês, e você foi chamado para pregar para essas pessoas. Você foi chamado para anunciar a palavra de Deus no meio dessas pessoas. Qual é a lição aqui para nós nesse versículo 2? O que a gente pode aprender nesse versículo 2? Imagina por um segundo o pensamento de Jonas. Eu vou lá e vou pregar. E vou pregar contra os pecados dessa cidade. O que eles vão fazer comigo? Tem várias opções. Eles podem me empalar e eu vou ficar assando no deserto até morrer. Eles vão cortar a minha cabeça e eu vou ser mais um dos crânios lá do portão dessa cidade. Ou eles vão me esfolar vivo e vão me ter como exemplo. Todos os finais dessa história são terríveis para mim. Jonas talvez estivesse pensando em todas essas possibilidades para não ir pregar contra os pecados dessa cidade. No entanto, ele decide e obedece. E quando Jonas obedece e consegue realizar essa tarefa, ele vai, anda pela cidade em 3 dias e prega e completa a tarefa. Isso passa uma lição para nós, de que a vontade de Deus, ela jamais vai nos mandar para um lugar onde a sua graça não possa nos manter em segurança. A graça de Deus, a vontade de Deus jamais vai nos conduzir para um lugar onde o poder de Deus não possa agir por intermédio das nossas vidas. Então, se a vontade de Deus te direciona para um lugar, vá, obedeça. Que a sua resposta seja em obediência. Por quê? Porque se a vontade de Deus está te mandando, é porque a graça de Deus é poderosa suficientemente para te guardar e o poder de Deus vai agir por intermédio de você. O Senhor está nos chamando e Ele irá conosco para nos livrar, para nos guardar. Quando você passar pelas águas, elas não vão te afogar, e não foi assim com Jonas. Passou pelas águas e as águas não o afogaram. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Então, aceite o chamado do Senhor. Se Ele te chama, responda em obediência. E é isso que nós vemos na segunda parte do texto. Versículos 3 e 4 fala da resposta de Jonas. Foi imediatamente para Nínive. Imediatamente. No primeiro momento, quando a palavra vem, Jonas desobedece e vai na outra direção, na direção completamente oposta. Mas agora a palavra vem e ele responde imediatamente. Prontamente ele obedece. Vá para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrer. Como eu disse, 95 quilômetros de perímetro tinha a cidade. Mas Jonas começa a percorrer a cidade por 1 dia e começa a clamar, dizendo, Nínive será destruída daqui a 40 dias. Note esse número, 40 dias. Deus está dando uma oportunidade aos ninivitas de se arrependerem. O texto começa em Deus dando uma oportunidade a Jonas de obedecer. E a mensagem de Deus para Nínive
é uma oportunidade dos ninivitas de se arrependerem. E eles têm 40 dias para fazer isso. Mas vamos por parte. Primeiro, Jonas. Tudo aqui nos parece uma loucura. Um profeta judeu pregando uma mensagem e dizendo que a cidade, que uma das maiores cidades do Império Assírio, seria destruída em 40 dias. Não parece loucura? Não parece que Jonas era um daqueles homens que a gente acha que são loucos, que ficam pelas praças ou lá no Rio, né, em estações de trem, com uma placa dizendo: arrependa-se, Jesus está voltando. Arrependa-se, Jesus está voltando. E a gente passa por essas pessoas e diz assim: esse homem é louco. Até que ponto ele é louco? Ou até que ponto ele está dizendo para nós a verdade? Arrependa-se, porque Jesus está voltando. Essa história parece brincadeira, mas não é, né? Quem mora no Rio sabe que tem um homem que fica numa estação há muitos anos e tudo que ele fala é: arrependei-vos. Arrependei-vos. As pessoas vão passando ali o dia inteiro e ele fala: arrependei-vos. E Jonas agora é um desses homens dizendo: arrependei-vos. Jonas sabia que poderia acabar sendo empalado, decapitado ou esfolado, tendo seu crânio para ser exposto, mas ainda assim ele obedece. A resposta de Jonas é obediência. Ele vai e proclama a mensagem que Deus lhe havia dado. O resto é obra do Senhor. Então, qual é o nosso papel? Qual é o meu e o teu papel? Quando nós vamos a pessoas que para nós talvez não vão se arrepender ou não merecem a graça que lhes é oferecida, qual é o meu e o teu papel? Pregarmos a palavra de Deus, anunciarmos aquilo que Deus mandou. E o que vai acontecer depois disso, pastor? Nós não sabemos. Tudo mais que for acontecer agora é obra do Senhor. O nosso papel é fazer como fez Jonas, anunciar a sua palavra. Aconteceu que Nínive veio arrependimento, a gente vai ver isso aqui. Mas poderia ser que Jonas fosse como Jeremias, pregando a um povo e dizendo ao povo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque senão Deus trará juízo sobre a nossa nação. E você que já leu o livro de Jeremias sabe que quantas pessoas se convertem? 0. E alguém diga assim: mas Jeremias amava o povo, pastor. Jeremias não foi como Jonas, desobediente, não. Jeremias, ele veste a camisa, ele abraça o ministério, ele ama aquele povo, ele chora pelo aquele povo, ele lamenta pelo aquele povo, e ele vai ao povo e ele prega ao povo. Mas o povo endurece o coração para a mensagem do Evangelho. E alguém vai dizer: a culpa é do pregador. E o contraste desses dois textos nos mostra que tudo é obra do Senhor. Tudo é obra do Senhor. A resposta que você dará, a palavra que vem do Senhor para a sua vida, ela é tua. É você. Que resposta você dará ao chamado do Senhor para a sua vida? Que resposta você vai dar? A mensagem te é pregada. A palavra te é anunciada. E que resposta você tem a dar? Como a dos ninivitas, contrição, arrependimento, ou como Israel no tempo de Jeremias, desobediência, rebeldia, rebelião contra o Senhor. Qual é a resposta? A terceira parte do texto nos mostra a resposta dos ninivitas. A resposta dos ninivitas aparece no versículo 5. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre, desde o rei no seu trono até o mais humilde lavrador no campo, todos sem exceção vieram ao arrependimento. A graça de Deus os colocou como igual, sem nenhum tipo de distinção social. Não importa se você tem muito dinheiro ou se você é pobre, todos precisam se arrepender. A graça que nivela todos os homens por igual em Cristo Jesus. O chamado ao arrependimento que nos coloca por igual, sem que ninguém se sinta melhor do que o outro, sem que ninguém ache que é melhor do que o outro, não. Todos pecaram e destituídos estão o quê? Da glória de Deus, da graça de Deus, do favor imerecível que vem do Pai.
E todos nós igualmente precisamos nos arrepender. Foi isso que aconteceu em Nínive, e é isso que o autor quer dizer para nós quando ele menciona que do mais rico ao mais pobre, ele faz questão dessa palavra por um motivo. Está querendo nos mostrar uma coisa. Deus os havia dado 40 dias, mas eles não levaram todo esse tempo, não. A mensagem se espalhou rapidamente como um rastro de pólvora em Nínive, e logo toda a cidade estava humilhada na presença do Senhor. É isso que quer dizer quando fala que eles proclamaram um jejum e vestiram de pano de saco. Isso era um costume como um sinal de humilhação. Nós estamos humilhados diante da poderosa mão do Senhor. Nós estamos humilhados e nos arrependemos diante do Senhor, para que Ele venha sobre nós e tenha misericórdia. Inclusive, quando essa palavra chega ao rei, ele não se sente um maioral. Por mandar numa cidade poderosa como Nínive, ele não se sente melhor. Pelo contrário, o próprio rei declara um decreto em que nem os animais deveriam receber comida e nem água, mas que todos fossem cobertos de pano de saco. Tanto os homens como os animais clamem com fervor a Deus. Clamem com fervor. Orem ao Senhor, se arrependam dos seus pecados. Declarem isso para Deus. Chorem por seus pecados, que haja contrição. Irmãos, sabe por que muitos de nós continuam vivendo a mesma vida de pecado? Sabe por que muitos de vocês continuam vivendo e repetindo os mesmos ciclos de pecado? Porque não há humilhação na presença do Senhor. Um coração arrogante que não se humilha na presença de Deus, que não chora por seus pecados, não há contrição, não há lamento, não há fervor na sua oração, confessando as suas maldades a Deus. Olha o que é essa cidade tão terrível de violência, empalando seus inimigos, decapitando e colecionando crânios, assassinando crianças. Mas quando eles recebem um chamado do Senhor dizendo: olha, a questão aqui, Nínive, é vida ou morte. Ou vocês se arrependem e eu mantenho a vida de vocês, ou vocês não se arrependem e eu vou trazer juízo e a destruição virá sobre vocês. É vida ou morte. Quando você ouve o seu pastor falar sobre arrependimento, nós estamos falando de uma questão de vida ou morte. Ou você se arrepende e recebe a vida que vem do Senhor, ou você não se arrepende e continua morto nos seus delitos e pecados. E para haver arrependimento, pastor, contrição, lágrima, choro, é humilhação, é joelho no chão, é dizendo: Senhor, eu sei que se o Senhor fender o chão agora, eu vou descer e o Senhor vai me condenar à morte nesse momento. Sei que se o Senhor vier sobre mim, então não há solução para a minha vida. O que houve em Nínive foi humilhação diante de Deus. Essa foi a resposta que os ninivitas enviaram ao céu. Quando a Bíblia nos chama ao arrependimento, que resposta nós precisamos dar a Deus? Quando a palavra de Deus vem sobre nós dizendo, como Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Qual é a resposta que nós vamos enviar ao céu? Primeira Igreja Batista em Congonhas. Não estamos falando mais dos ninivitas, estamos falando de nós. Qual é a resposta que nós enviaremos ao céu? Deus não seria justo se permitisse que a nossa maldade continuasse impune. Veja que Deus não seria justo se permitisse que a maldade dos ninivitas continuasse impune. Então, por isso, Deus declara qual será a sua vontade. Vou destruir vocês, se vocês não se arrependerem. E nós também, irmãos, merecíamos o castigo daqueles que pecam contra o autor da vida. Quem peca contra o autor da vida merece o quê? A morte. Esse também é o nosso castigo. Por isso que a Bíblia o tempo todo nos convida ao quê?
ao arrependimento. O que aconteceu com Nínive precisa acontecer com cada um de nós. É Deus nos convidando ao arrependimento, como já disse aqui, Atos 3,19, e ainda muitos outros versículos falam sobre isso. É a Bíblia nos levando a confessar os nossos pecados, a admitir, a ter a coragem de admitir que nós erramos. Será que é tão difícil assim? Será que o seu orgulho vai ser tão duro assim, que não vai ter a coragem de admitir diante do Senhor que você falhou, que você errou, que você desobedeceu, que você está tendo um coração rebelde? Mas olha o que a palavra diz em 1 João 1,9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o quê? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos os pecados, Ele é o Deus das segundas chances. Glória a Deus. Ele é o Deus da segunda chance. Ah, meu irmão. A cidade de Nínive encontrou misericórdia, porque teve um coração humilde em reconhecer e confessar os seus pecados. Quando é que você terá esse mesmo coração que houve nos ninivitas? Em reconhecer e confessar os seus pecados. Essa é para nós uma grande lição a ser aprendida. Se quisermos ter do Senhor uma segunda chance, precisamos ter a coragem de nos humilhar em contrição e arrependimento diante do Senhor. A quarta resposta no texto é a resposta de Deus. A resposta de Deus ao que aconteceu em Nínive. Veja o versículo 10, diz assim: e Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não executou. Deus se compadeceu dos ninivitas. Deus mudou seu curso de ação. O que, do ponto de vista humano, o autor relata para nós como arrependimento, do ponto de vista divino, foi simplesmente a resposta de Deus para a mudança que aconteceu no coração dos ninivitas. Então Deus não se arrependeu. É porque o autor não tinha uma palavra melhor para expressar isso. Deus não muda, nele não há sombra de variação. O que houve da parte de Deus? O que houve da parte de Deus foi a mudança no curso de ação. Veja, cada um de nós que não se arrepende está caminhando a passos largos para onde? Para o inferno. Você já pensou nisso? Cada um de nós que não se humilha na presença do Senhor em contrição e arrependimento está caminhando a passos largos para o inferno. E essa é a ação. Essa será a ação de Deus, nos condenar. Porque, do contrário, Deus não seria justo se nos deixasse impune. Mas quando há arrependimento, quando há confissão, quando há humilhação do pecador em reconhecer a sua condição de miserável e a necessidade que tem da graça e da misericórdia do Senhor, então o curso de ação muda. O curso de ação muda. E se estávamos caminhando a passos largos para o inferno, agora estamos caminhando na direção da nossa segunda chance, da nossa nova oportunidade. O arrependimento e a fé são condições fundamentais para nós encontrarmos a misericórdia de Deus. Não há como encontrar essa misericórdia sem arrependimento e fé. Bom, por último, para a gente concluir sobre esse Deus de segundas chances, sobre esse Deus que insiste em trabalhar o coração rebelde do homem, sobre esse Deus que não desistiu do profeta, que lançou a tempestade, lançou o profeta no mar, mas também preparou o peixe para preservar a vida do profeta, assim como ele tem preservado a tua vida e a minha vida. Bom, esse Deus, quando trouxe a palavra pela segunda vez, Jonas obedeceu e foi pregar. Então veja, a palavra veio pela segunda vez, Jonas obedece e vai pregar. A palavra de Deus veio sobre os ninivitas. Eles creram e se humilharam. A palavra de Deus veio para o rei. Ele se vestiu de pano de saco e cinza e se humilhou. Mesmo na sua alta posição social, se humilhou em misericórdia diante de Deus. E você? Qual será a sua resposta
para a palavra do Senhor nessa manhã? Qual será a tua resposta? Todo o texto caminha para as respostas. E não se engane, é necessário nós sairmos daqui nessa manhã com uma resposta. Porque arrependimento é condição de vida ou morte. Porque Deus nos chamou para viver uma vida longe do pecado e desfrutando da sua presença. Deus tem nos chamado para viver uma vida cheia da sua presença, de amor, de alegria que procedem dele. Não para viver no pecado, mas para isso é necessário nós darmos uma resposta a Deus. A palavra veio, nós não podemos nos omitir. A palavra veio, nós não podemos nos calar. A palavra veio, nós não podemos sair daqui sem dar a resposta adequada ao Senhor. Eu tinha pensado em não pregar esse sermão hoje, porque hoje é um dia de ceia. Mas depois de pensar muito nesse texto, eu vi que, na verdade, hoje, mais do que nunca, talvez nós precisássemos falar desse assunto. Porque nós vamos celebrar a morte de Jesus, que nos dá uma segunda chance. Nós vamos aqui cear e comer do pão, beber do suco, celebrando essa segunda oportunidade que nós recebemos naquela cruz. Que não seja necessário um tempo final. Um tempo final foi o que Deus deu para Nínive. Olha, vocês têm 40 dias. Vocês têm 40 dias. Porque nenhum de nós sabe qual será o tempo final para nós. Mas o que nós sabemos? Sabemos que Nínive não precisou de 40 dias. E sabemos que eu e você também não precisamos esperar o tempo final para chegar à mesma conclusão que os ninivitas chegaram, que a nossa maldade subiu aos céus e que Deus seria injusto se não nos trouxesse juízo. E que a única forma de sermos livres e viver a vida que Deus tem para nós é em arrependimento e confissão de pecado. Que esse Deus nos abençoe, que esse Deus de segundas chances seja o Deus da tua segunda chance nessa manhã, que no nome de Jesus você agarre essa segunda chance, obedeça ao chamado, obedeça ao convite do Senhor à sua presença, desfrute disso no nome de Jesus, amém? Vou chamar os diáconos para nós